Achamos o amor que não nos deixa só. Achamos a alegria que é maior. Achamos descanso para o nosso coração. Achamos alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti podemos confiar. Posso confiar em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor é minha esperança. Oh, Santo, declare bem forte para o Senhor que você confia nele. Tenta um pouco mais forte. Eu confio. Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio. Bem-vindo à comunidade cristã Deus Presente. No programa de hoje, teremos um bate-papo com a missionária Bárbara Lopes. O louvor destaca a grandeza de Deus em nossas vidas e a palavra será ministrada pelo pastor Carlos, que traz uma reflexão sobre como fazer a diferença na vida das pessoas nos dias de hoje. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
aqui com a Bárbara Lopes, que tem contribuído muito com missões na nossa igreja há um bom tempo e com arte também, né, Bárbara? Conta pra gente como foi essa trajetória, como você chegou até missões com arte. Bom, na verdade, eu sempre fiz dança e sempre fui apaixonada por dança, e a dança teve um envolvimento muito grande na minha formação. E quando eu me converti, eu fazia dança, eu achava assim estranho não ter dança na igreja, as pessoas louvavam e falavam muito de liberdade, e eu ficava no banco da igreja querendo fazer alguma coisa e aquilo me incomodava. Então eu fui convidada por trabalhar com dança a fazer um projeto social num lugar chamado Cidade da Criança, de uma missão em São Paulo. E como eles tinham um ministério muito abrangente, que envolve missões há mais de 30 anos, eu vi dança no louvor. E aquilo me incomodou demais, isso já faz mais de 20 anos. E eu então falei, não, eu quero isso para minha vida, quero dançar, eu quero fazer dança no louvor. E a partir daquele momento, a dança já veio com uma proposta diferente para mim, nova, convertida, e muito ligada a missões. Por quê? Porque no convite que eu recebi para trabalhar com as crianças dessa instituição, que é de uma missão, os líderes me deram muitos vídeos de dança de várias nações. E eu me apaixonei por algumas nações, uma delas foi Israel, com as danças de Israel. E eu falei, isso que eu quero para minha vida hoje na igreja. E eu sofri muito porque as pessoas não dançavam. Então imagina 20 anos atrás você dançar na igreja. Então você podia mexer a mão, o braço, aquela coisa assim. Então foi bem difícil. E com o passar dos anos, fui me envolvendo com o ministério, com a palavra de Deus, e também a dança sempre fazendo parte disso. Como o início dessa conversão foi basicamente através das danças das nações, eu tinha uma paixão muito grande pelos povos, pela cultura, e na época eu não entendia direito o que era missões, mas era assim, uma paixão tão grande por cultura que aquilo me fazia me envolver, né, com essas culturas. E quando ouvi um apelo, vamos orar por missões, vamos orar pelas nações, pelas culturas, então eu comecei a amadurecer isso em mim. E aí me filiei a uma missão como intercessora, e aí eu comecei a estudar os países de mais necessidade. Então assim, foi muito junto essa coisa de dança e missões na época. E um tempo depois, nesses 20 anos, aí uns 6, 7 anos depois, surgiu um projeto de visitar alguns estados do Brasil. E um deles era Foz do Iguaçu, que fazia divisa com Argentina, Paraguai e Uruguai. Então foi feito alguns impactos. Por eu estar envolvida com arte, já bem mais madura com a questão da palavra, fui convidada para ajudar no impacto. Então aquilo foi muito forte para mim, porque foi meu primeiro contato de missões. Porque tivemos que aprender o espanhol, e ali eu fui me preparar, né? O país que eu fui foi Paraguai, e ali eu tive que aprender um pouquinho de espanhol, do Guarani, para poder me envolver e falar com as pessoas. Só que assim, o contato maior ali foi dança e um pouco de teatro, que ao longo do tempo fui me envolvendo com outras artes. E uns 2 anos seguintes, foi aberta uma escola de missões e treinamento, no qual eu fui, me formei para missões, fiz algumas viagens de trabalho de missões diretamente, então a arte sempre esteve junto, né? Aí eu fui estudar um pouco mais sobre arte, Bíblia e toda essa coisa para poder amadurecer como ministério. E, bom, todo lugar que a gente vai sempre acrescenta algo a gente, né, Bárbara? E vamos falar do Sul. O que te acrescentou de bacana lá do Sul? Na verdade, assim, o encontro com várias pessoas de outras culturas, né? Na ocasião, tinha pessoas do Brasil inteiro. E como nós estávamos em 3 países muito próximos ao Brasil que fala a língua hispana, então a gente se envolveu muito com as músicas, o idioma, para a gente poder rapidamente fazer o treinamento e poder evangelizar em espanhol. E foi bem legal porque esse contato me fez me apaixonar muito por missões. E uma coisa muito legal em relação a isso é que a arte sempre presente, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de adoração, como uma ferramenta de contato com uma nação que você talvez não fale tão bem o idioma. E também o que foi bem legal, assim,
que lá eu ouvi algumas frases na época sobre resgatar a arte, porque não era só você usar como ferramenta, mas assim, havia muito a ser feito com arte. E essa questão de você estar em outro lugar, estar em outro país, em outra cultura, você vê como a arte ela é uma ferramenta muito bacana, muito importante, porque às vezes você não sabe falar tão bem o idioma, mas você dançando as pessoas vão te dar atenção. Às vezes você não sabe cantar tão bem espanhol, mas você consegue, assim, através de uma pantomima, que é um trabalho de mímica, chegar mais perto das pessoas, né? Então a arte sempre esteve juntinho, e Missões veio, e a arte sempre junto com Missões na minha vida. E como é, Bárbara, conciliar tudo isso? Porque a Bárbara, além de ser missionária, é mãe, esposa, né? Tem a igreja, tem o seu trabalho. Como é conciliar tudo isso na vida pessoal? Na verdade, assim, o ministério e a arte é um presente de Deus. Por quê? Como eu era muito nova, quando eu fazia dança e me envolvi com missões, com arte, já tinha uma certa maturidade, então, assim, para entender esse chamado e tal. Então, quando eu me formei em missões, as portas começaram a se abrir, porque como eu já venho da dança, eu dava aula de baby class, que é um balé para crianças, eu já fazia uns trabalhos assim, profissionais paralelo à igreja. E aí, assim, tempos mais tarde, porque eu tinha um trabalho secular de vendas, trabalhei muitos anos no shopping da cidade, e eu sempre tinha um tempinho, eu fazia aula de dança. Então, quando isso amadureceu, a questão da arte na minha vida, eu entendi que eu tinha, assim, facilidade no contato com as pessoas. Então, fui convidada a dar aula numa instituição da cidade, uma instituição carente. E profissionalmente, então eu tinha o meu ministério na igreja, mas também fazia o trabalho social. E eu ganhava por aquilo. Então, aquilo se tornou minha profissão. E então eu falei, bom, eu preciso me dedicar mais a isso. Então, no dia de folga do meu trabalho de missões, que eu era voluntária em missões, eu dava algumas palestras com dança, ganhava por aquilo em projetos sociais do governo federal, na cidade. E aquilo amadureceu de uma forma que a minha arte, ministério, também é a minha profissão. É estranho, mas é muito bacana. E a família é envolvida nisso também, porque com o longo dos anos vai passando, eu casei, tive filho. E como é minha profissão, meu ganha-pão, meu ministério, então tá tudo muito junto, então acho que fica mais fácil. Então fala assim pra gente, um versículo-chave. Toda vez que você para meditar num versículo, você lembra de você falar, não, é este versículo que sempre vem. Qual é? Olha, na verdade eu tenho alguns bem especiais mesmo, assim, que eu gosto, mas assim, o que mais mexeu comigo em relação a missões, em relação a chamado, em relação à arte, é um versículo que fala que você deve largar as suas coisas e seguir os passos de Jesus. Como ele chega para Pedro e fala, Pedro, você é pescador, então larga a sua rede e vem caminhar comigo. Não significa que Jesus deixou o talento dele, que era pescar. Usou o talento dele para pescar almas, para ganhar almas. E eu achei aquilo tão lindo, porque eu não precisei deixar a dança. Eu não precisei deixar de fazer arte. Eu já era artista, fui artista e continuei sendo artista. Então, essa na verdade não é um versículo específico, mas é uma passagem toda do chamado de Pedro. Tanto é que isso é tão forte na minha vida que o meu filho chama Pedro. Porque o chamado de Pedro é muito lindo, o perdão de Pedro é lindo, porque falho como ele era e Jesus conhecendo o coração dele. Então, assim, a vida toda de Pedro, os livros, o chamado dele é muito forte, porque assim, você não precisa deixar de ser quem você é. Seus dons, você precisa deixar as coisas erradas, né? E o chamado de Pedro foi isso, ele deixou as coisas erradas. Demorou para ele entender isso e, na verdade, esse livro, toda a história de Pedro, para mim, é o que mais chama a atenção. Quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos virão quão grande és tu. Tu
quão grande és tu. Todos verão quão grande, grande és tu. Todo joelho se dobrará. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos verão quão grande és tu. Levante suas mãos, vamos, amados. Todo joelho se dobrará, toda língua Vai confessar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. todos verão quão grande és tu. Mais uma vez, quão grande és tu. Quão grande és tu. Eu cantarei quão grande és tu. Todos verão quão grande, grande és tu. Só vocês agora. Quão Isso é o melhor que a gente pode fazer, não, né? Se você se lembrar que nós estamos adorando e cantando para um Deus que nos está observando, para o nosso Deus amado. Oh! De és tu, quão grande és. Quão grande és tu. Cantarei quão grande és tu. Todos verão quão grande, grande és tu. Quando os joelhos se dobrarão, Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. oh, nós te amamos, Jesus. Todos verão Estamos aqui para te honrar, Jesus. que és tu. Quando os joelhos, Senhor, Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. Todos verão quão grande és tu. Queremos. Existimos para adorar a Deus de maneira contagiante, vivendo o Evangelho de Cristo em amor, alcançando a comunidade de tal forma que cada pessoa conheça Jesus como Senhor e Salvador, tornando-se discípulo e este um líder frutífero que influencie e transforme a sociedade e os povos da terra. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. O temer, o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor.
Pega na mão de Jesus agora. Levanta a sua mão. Pega nas mãos do Senhor Jesus. Você que está aqui à frente, mas também você que está no seu lugar. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Todo tempo sei que estás comigo, meu amigo fiel. Você vai entregar, amado, nas mãos de Deus agora. Ele é seu amigo e meu amigo fiel. Ele está à sua frente, meu amado. Quando você for passar essa semana, Ele vai estar junto com você, meu querido. E naquele momento mais difícil, Ele vai te dar força que você precisa. Ele vai te dar aquela força que você precisa, aquele ânimo que você precisa, aquela graça que você precisa. Ele vai estar com você. E você, depois de passar por essa luta, vai louvar o Senhor, porque você vai ser vitorioso. Aleluia, será vitorioso. E deixa o Senhor renovar suas forças. Você que precisa, porque está doente, o Senhor Deus que renova as suas forças. O nosso Deus é que te leva a conhecer mais a presença dEle e da cura dEle, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos mais uma vez, eu confio em Ti. Deixa as coisas para trás, deixa as más experiências para trás, deixa aquelas outras vezes que você orou e que nada aconteceu, mas hoje em nome de Jesus vai acontecer. Hoje em nome de Jesus o Senhor abre uma porta, abre também um rio, abre esse mar da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Senhor, todos os que estão aqui também representados, nós oramos agora, Pai. Oh, em nome de Jesus, oramos por esses pedidos que estão aqui nesse vaso, Pai. Libera a tua graça, a tua bênção, Senhor. De ti, todo tempo sei que estás comigo, meu amigo. Eu queria hoje compartilhar com vocês. Hoje é dia de missões e nós queremos lembrar algumas coisas importantes que diz respeito ao chamado de Deus para nós como igreja. Mas nós precisamos dar uma olhadinha como está os dias em que nós vivemos, como estão as pessoas que nós temos que alcançar, as pessoas que nós temos que levar o Evangelho, as pessoas que nós temos que apresentar Jesus. E esse texto é um texto assim tão atual, e eu tenho citado, tenho lido, e com certeza você também já conhece esse texto. Mas abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos dar uma olhadinha no jornal atual, as personalidades dos dias atuais. Você vai dar uma olhadinha aí e vai notar que esse tipo de pessoa está tão pertinho de nós. Os dias em que nós vivemos são dias maus, dias trabalhosos, dias penosos. E na minha versão diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempos trabalhosos, diz em outra versão. Pois os homens serão amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? São pessoas egoístas, como está nessa versão. A pessoa que quer para si. E nós vivemos hoje, nesse dia, nós observamos isso acontecendo nos casamentos.
Hoje já o marido não tem muito tempo para a esposa para o marido, e cada um, muitas vezes, dominado por esse egoísmo, ou contaminado por esse espírito de querer só para si, traz problemas sérios. Então, há pessoas amantes de si mesmo, pessoas egoístas, pessoas gananciosas. Eu estou com meu carro zero, já está com 10.000 quilômetros. Está ficando velho, eu preciso quitar esse carro e comprar um mais novo. E aquela ganância, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ter mais, ter mais, ter mais. E a ganância, na verdade, está muito ligado à avareza. A avareza está ligado ao quê? Amor ao dinheiro. Hoje nós vemos pessoas trabalhando excessivamente. Tem pessoas que estão trabalhando exageradamente. Para quê? Para ganhar um dinheiro. Mas quando chega na hora de gozar daquele dinheiro, está tão estourado que vai gastar tudo o que ganhou para cuidar da saúde depois. Então, avareza, ganância, é uma coisa predominante nesta sociedade. Em Sorocaba, nesse ano que vem, se eu não me engano, a informação que eu tenho, que vai chegar a ter 12 shopping centers. 12. O povo terá dinheiro para comprar em todos eles. Carlos, não precisa de dinheiro, você esqueceu que hoje para compra precisa do que mesmo? Cartão de crédito. E os bancos não cansam de ligar. Olha, estou mandando para você, você foi escolhido entre todos. Olha, você está recebendo um cartão que a mensalidade é de graça. Você não tem, olha, e o seu limite, você é alguém especial, você foi selecionado para receber o nosso cartão especial. Posso mandar? Sim, manda, estou ficando importante. Quantos cartões você tem? 10. Aleluia. Qual é o limite de cada um? 1.500 vezes 10, 15 mil. Estou ficando rico e não sabia. Na verdade, já estão te dando uma dívida no valor do seu cheque especial, do seu cartão. E nós somos contaminados por esse espírito. E nós temos que, muitas vezes, tomar posição e pedir: Deus, abre os meus olhos para observar o que está acontecendo. Então, pessoas gananciosas, presunçosas, orgulhosas, pessoas que têm um talento para alguma coisa ou faz alguma coisa bem feito, já se acha o bambambam. E, infelizmente, esse espírito muitas vezes entra na igreja. A pessoa começa a se destacar numa coisa, num ministério ou numa atividade na igreja, já começa a se achar. E aí então, se o pastor, a pastora, selecionar ele como líder do grupo, aí então, misericórdia. Esse espírito predominante no mundo, muitas vezes entra e atinge o coração, e a pessoa começa a ficar presunçosa, orgulhosa, soberba, blasfemos, pessoas que têm blasfemado contra Deus, e acha isso normal, até no meio da igreja, muitas vezes a pessoa, olha, não concordo com Deus, eu determino para que Deus faça isso, faça aquilo em meu favor. Pessoas que perdeu a reverência, o temor ao nome de Deus. E quantas pessoas hoje, Deus para ele é mais um. Mas nós temos que lembrar que no início Deus deu uma ordem: não tomará o nome do teu Deus em vão. Tem pessoas hoje usando o nome de Deus em piadas. E às vezes cristãos, usando o nome de Jesus em chacotas, feita por cristãos. E de repente está tão normal a coisa, está tão assim, que entra. Mas meu amado, esse nome, Jesus, é o nome que todo joelho se dobrará.
E este nome está sobre todos os nomes. Ele é o Senhor que tem domínio sobre os céus e a terra. Ele é rei, e se Ele é rei, Ele é soberano, e Ele merece e devemos reverência a esse nome. Mas muitas vezes Ele tem sido blasfemado. As pessoas têm brincado com Deus, brincado com o nome de Deus, brincado no seu relacionamento com Deus, e olha, não estão nem aí. Pessoas desobedientes aos pais. Como isso tem aumentado nos dias atuais. Jovens que apontam o dedo para a mãe, e às vezes não é criança, ou às vezes é criança, marmanjo, não há respeito pelo pai. Mas é bom lembrar que este mandamento é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na vida. Se você é o tipo de filho que tem sido contaminado com raiva, com mágoa contra os seus pais, toma posição urgente, tira isso do seu coração, porque quando você se levanta contra os seus pais, pode ter certeza, você está numa enrascada violenta, porque a sua vida não vai prosperar. E a Bíblia diz que você vai de mal a pior. Mas a gente vê uma geração hoje, e às vezes até dentro da igreja, filhos que confrontam seus pais, que não têm nenhum cuidado com seus pais. Então, olha bem, o tipo de pessoas. Diz mais, ingratos. Como a ingratidão hoje tem tomado conta das pessoas. As pessoas hoje já não têm mais aquela disposição de agradecer. Nós somos ingratos com as pessoas. Esse mundo hoje usam as pessoas, descartam as pessoas como objeto. Então a ingratidão reina. Pessoas sem afeição natural. Na verdade aqui está dizendo que existe um padrão natural. Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu uma norma na natureza, para o ser humano. Deus criou o homem e a mulher. Mas hoje já não há mais nenhum afeto natural. O que tem? É normal, está na moda. E olha, cuidado se você falar contra isso, porque pode ser tido como talvez um problema e até quase que um crime. Mas nesses dias, o afeto natural está sendo distorcido, está sendo quebrado. E nós muitas vezes olhamos isso e ficamos, e aí? E agora? Mas nós sabemos que isso são características desta geração, deste povo, desses últimos dias. Pessoas que trocaram, que realmente hoje parece que nós, que somos normais, que somos héteros, nos tornamos anormais, porque ai de nós se falarmos que aquilo está errado. Mas a Bíblia é clara em dizer que Ele fez macho e fêmea, homem e mulher, e Ele instituiu um padrão para a família. E quem estabeleceu isso foi Deus. Mas nos últimos dias, a Bíblia está dizendo que surgirão as pessoas que escolherão esse caminho. E todo mundo tem o direito de escolher. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem planta, toda semente que ele lança, ele vai colher segundo aquela espécie. Se nós plantarmos na carne, colheremos corrupção. Se plantarmos no Espírito, colheremos vida eterna. Então Deus dá a liberdade. E não cabe nós querer mudar as pessoas, mas nós temos que permanecer na verdade. Nós vemos aqui continuando, pessoas caluniadoras, implacáveis, pessoas que estão se levantando, a calúnia, a fofoca. E sabe qual é o meio mais eficaz para a fofoca? Antigamente, para chegar uma notícia do outro mundo aqui levava semanas. Hoje, o tal do Face, ou coisa moderna, ou coisa chique. Mas olha, isto bem usado é uma tremenda ferramenta.
Mas infelizmente, essa ferramenta tem sido um instrumento de fofocas, de instrumento de falatório. Pessoas que começam a usar esta ferramenta só para colocar coisa, curtir o quê? Então, pessoas blasfemadoras, pessoas caluniadoras, pessoas que estão deixando ser dominado por esse espírito. E às vezes, um apertão de botão lá no Face leva as pessoas a destruir pessoas, porque é tão rápido que a pessoa nem tem tempo para se defender. Caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Pessoas, esse sistema de hoje te encoraja ao lazer, aos deleites, e fala, olha, você tem que cuidar de você. Olha, você precisa cuidar das suas coisas. Olha, você não tem tempo, você precisa saber fazer a coisa do jeito certo. E amados, nós sabemos que Deus estabelece padrões. E a respeito de trabalho, Deus estabeleceu, trabalharás 6 dias, e no 7º descansará. É necessário sim descansar, é necessário sim cuidar de nós mesmos, mas nós precisamos voltar aos princípios e aos valores de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder, afasta-te desses. Amados, nós vemos quantas pessoas hoje, que em nome da religião, e até às vezes em nome de Deus, fazendo coisas absurdas, têm a aparência de piedade, mas as suas obras negam a sua fé. A religião hoje, em vez de atrair as pessoas, tem afastado. Então esse é o pano de fundo, onde eu e você temos que alcançar. Estas são as pessoas que precisam conhecer o Evangelho. E Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós temos a responsabilidade de comunicar com esta geração. Nós temos que ter uma mensagem específica para essas pessoas, nesta realidade que elas estão vivendo. E de que maneira a nossa mensagem será eficaz para alcançar essas pessoas? Não será através de um eloquente discurso, não será através de uma estratégia de marketing, tentando manipular estas pessoas, para que elas entendam, e talvez usarmos até algumas mensagens subliminares, para que sejam atingidas no seu subconsciente, e assim então, eles sejam mais sensíveis. Não serão destas ferramentas que faremos uso. Mas nós precisaremos, nesta geração, de ter a arma certa e a estratégia certa. E, meu amado, a arma que Deus deu à igreja para alcançar as nações, para alcançar todos os povos da terra, a arma é: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas. Merecia um aleluia melhor, né? Porque não existe um meio melhor do que você estar cheio do Espírito Santo. Porque quando eu e você estivermos cheios de Deus, nós vamos impactar as pessoas sem palavras. Eles vão notar a diferença no nosso comportamento, na nossa atitude, nas nossas palavras, no que fazemos quando estamos cheios de Deus. Nós não usaremos da palavra como alguma arma de ataque, mas usaremos a palavra de Deus como ela deve ser usada, que é:
revestida de amor e compaixão. Então, amados, nós precisamos entender que missões começa na nossa casa, que o Evangelho tem que ser aplicado no meu coração, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho, e por onde eu andar, eu sou desafiado a viver o Evangelho. Eu sou observado pelas pessoas, porque eu estou dizendo que sou filho de Deus, eu estou dizendo que agora sigo a Jesus, eu estou dizendo, através das minhas atitudes, o nível de fé que eu tenho. E amados, esta geração precisa realmente ver o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. Mas nós, muitas vezes, somos contaminados por esse espírito deste século e começamos a nos fechar, a nos isolarmos, a ficarmos na nossa, a cuidarmos só dos nossos e esquecemos de que somos um corpo. E lá em Lucas capítulo 15, chegou o mestre da lei, chegou para Jesus e disse assim: que farei eu para herdar a vida eterna? Que farei eu para ser espiritual? Talvez as pessoas estejam perguntando, mas esse homem chegou não para querer saber, mas para confrontar a Jesus. E aí então ele cita a lei, pois está escrito: amarás o Senhor teu Deus. Jesus perguntou: o que está na lei? E ele respondeu prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e fala assim: pratique isso, isso basta. Isso basta. Amar a Deus e amar o próximo. Isto é o suficiente. Se você tiver intensidade no seu amor a Deus, com o seu coração, com a sua alma e com todo o seu ser, e amar o próximo, isto é suficiente para que o reino de Deus seja manifesto. Aquele homem conhecia muito bem a letra, e agora ele foi pego no contrapé, porque Jesus disse assim: pratica isso e será salvo. Aí ele falou: opa, eu preciso argumentar um pouco, porque a coisa está pegando. E ele fala assim: mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa? Você acha que ele não sabia? Mas Jesus, na sua compaixão, no seu amor, na sua paciência, na sua perseverança em trazer o reino, em atingir o coração da pessoa, ele começa a contar uma parábola. E ele começa a dizer: um homem estava indo num caminho, e esse homem foi assaltado, esse homem foi ferido, esse homem foi deixado à beira do caminho, sem nada, totalmente abandonado, porque os salteadores destruíram, roubaram, levaram tudo, e além do mais, feriram. Esta pessoa estava sem esperança. Essa pessoa estava rejeitada por tudo e por todos, à beira da morte. E Jesus continua contando a história, que de repente passou por aquele caminho o sacerdote, trazendo realmente a tipificação da religião. Olha, passou ali um sacerdote, e aí Jesus continua na história. Olha, só que ele passou, olhou, e diz a Bíblia, Jesus falou: olha, só que ele olhou e passou de largo, continuou caminhando de maneira indiferente. Ele era religioso, ele representava Deus da época, ou o próprio Deus, mas ele, na religião da época, ele era uma autoridade. E ele passa de largo, não se importou com aquele homem ferido, machucado, abandonado, detonado. Mas a história continua. Mas depois do sacerdote veio o levita. E o levita era alguém que estava também envolvido com o ministério da igreja, ou do templo da época. E os levitas eram aqueles que tocavam o instrumento, que auxiliavam na casa,
que tinham atividades na igreja da época. E o levita, então, seria como os músicos, os dirigentes de louvor, os diáconos, pessoas que têm atividade na igreja, que têm cargo na igreja. E o levita passando, dá uma olhada assim, naquela olhada, sabe aquela olhada assim de: eu sou levita, não tenho tempo, e continua indiferente. A religião, ela nos deixa preconceituosos, indiferentes e insensíveis às necessidades das pessoas. Você observa no mundo que a religião é motivo de guerra em muitos países. A pessoa, em nome da religião, se torna homem-bomba, porque espera herdar no paraíso não sei quantas virgens. Em nome da religião, muitos absurdos são feitos. A religião deixa a pessoa insensível. Por isso, não faça do Evangelho, não faça dos ensinamentos de Jesus uma religião. Porque religião, você cumpre normas, você cumpre regras, você faz as coisas dentro daquilo que está estabelecido pela religião, e você faz tudo isso mecanicamente, e começa a ficar bitolado, preconceituoso, começa a ter atitude de juízo baseado na religião. A religião não salva, nem a sua, nem a minha, ou qualquer outra. Carlos, mas a definição da palavra religião é religar. Mas quem religa não é a religião. Só existe um caminho que nos liga a Deus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o único que pode transformar o coração do homem, que pode realmente tirar o homem daquela situação de desespero e fazer desse homem um homem feliz. Você é um deles. Se você verdadeiramente conheceu Jesus na sua vida, você sabe que houve um marco. Houve uma diferença antes de Jesus e depois de Jesus. Você estava perdido, ferido, sem esperança, sabia que a sua vida estava um caos, mas desde o dia que você aceitou Jesus, Ele transformou a sua vida de uma vida vazia, sem esperança, em uma vida cheia de esperança, fé e de paz, e de vida eterna, e de segurança. Isto é Jesus, isto é o Evangelho, é isso que muda. E não foi esta ou aquela placa, não foi esta ou aquela doutrina, mas foi Jesus. Ele é o único que morreu na cruz, e lá Ele declarou: tudo está consumado. E você sabe que a sua vida mudou. Eu sei. E aí quando eu brinco cantando aquela musiquinha antiga, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Isto é verdade para mim. Uma das provas de que Deus existe, para mim, é a Bíblia. Mas a segunda prova que Deus existe é aquilo que Ele fez no meu coração. Quem eu era e quem eu sou. O que eu tinha e o que eu tenho. Hoje eu tenho esperança. Tinha toda uma máscara que eu usava antes de Jesus. E era um cara autossuficiente. Era um cara decidido. Não era um cara deprimido. Tinha amigos meus que eram viciados. Eu era muito mais seguro do que ele, porque eu nunca usei. Convivia, tinha amizade, mas eu não precisei de droga para se dizer qualquer coisa. Eu era autossuficiente, sim. Era cheio de blá blá blá, mas era um coração vazio e ia para o inferno no mesmo lugar daqueles que não eram como eu.
Mas, quando eu olhei para Jesus, eu vi o quanto eu era fraco, inseguro, sem esperança. E Jesus veio e eu estava totalmente detonado. Aquela autossuficiência, aquela segurança do que eu sou, eu posso, caiu por terra. Porque eu contemplei a graça, o amor de Deus que me amava, lá não na minha máscara, mas amava o meu coração de um cara ferido, vazio, inseguro e sem esperança. E ali então Jesus tocou na minha vida e me transformou. Não adiantou a máscara de autossuficiência. Deus teve misericórdia de mim porque não precisei usar as drogas. Mas eu iria para o mesmo lugar. Mas Jesus mudou. E é isso que nós precisamos entender. Que teve um bom samaritano que nos viu à beira do caminho. Tem um bom samaritano que nos observou. E a história continua. Nem o levita, nem o sacerdote, a religião não salva, a religião não transforma. E não adianta, meu irmão, você que assiste pela televisão, pode ter certeza, a sua religião não muda ninguém, nem a minha. Mas Jesus é o único caminho que transforma o coração de todos os que creem. E Jesus continua a história. Um bom samaritano, um rejeitado pela religião, uma pessoa que era tido como inimiga dos judeus, era alguém desprezado, mas ele estava à beira do caminho, estava no caminho andando. Quando ele olha para aquele homem ferido, a Bíblia diz que ele teve compaixão, se inclinou. Diz a Bíblia que ele aplicou azeite e vinho. Confesso para você que eu não conheço o poder curador do azeite e do vinho para uma ferida. Mas eu posso entender o significado do azeite e do vinho para aqueles que estão à beira do caminho, para aqueles que estão desprezados, para aqueles que estão abandonados. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite representa a unção de Deus. E ali aquele homem, bom samaritano, passa o azeite na ferida. Meu amado, quando você foi alcançado, o Espírito Santo veio e untou, ungiu a sua dor, a sua ferida. E quando o Espírito Santo toca, Ele não nos acusa, mas Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo nos convence, Ele nos leva ao arrependimento e à transformação. Deus não é acusador. O Espírito Santo, simbolizado por esse azeite, é o Espírito Santo que te convenceu. Mas também o outro produto que ele passa, outro elemento que ele passa, é o vinho. E o vinho para nós tem um significado, que é o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O vinho representa para nós o sangue de Jesus derramado no Calvário. E pelo seu sangue nós fomos purificados de todo pecado. A condenação que estava sobre nós foi ali redimido. Nós fomos agora transformados. O sangue de Jesus nos trouxe vida. Missões, evangelismo começa primeiro com amar a Deus e o próximo. Também precisamos ter, segunda coisa, ou terceira, compaixão, sensibilidade. Esta geração tão difícil, não é fácil falar com uma pessoa orgulhosa. Não é fácil falar por uma pessoa que está totalmente com a sua mente cauterizada. Não é fácil você chegar para uma pessoa que está assim tão amarrada naquilo que não abre mão das suas convicções. Mas nós precisamos ter compaixão e levarmos o azeite, que é o Espírito Santo. Se eu estiver cheio do Espírito Santo nos dará palavras
específicas para atingir o coração daquela pessoa tão ferida por essas coisas, pelo orgulho, pela vaidade, por sentimentos errados. Também o Espírito Santo nos dará graça para ensinar o caminho de que só Jesus sabe. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Pega na mão de Jesus agora. Levanta a sua mão. Pega nas mãos do Senhor Jesus. Você que está aqui à frente, mas também você que está no seu lugar.